Olá pessoal, sou o Wellington da Bia E eu sou a Bia do Wellington. e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto muito importante para os casais, liderança compartilhada. No cotidiano, muitas vezes nós vemos um desequilíbrio na distribuição dos papéis, um desequilíbrio entre a ação do homem, a ação da mulher, a ação do marido, a ação da esposa, e esse desequilíbrio muitas vezes gera crises no relacionamento, crises no casamento. Então nós vamos falar hoje sobre liderança e liderança compartilhada. E nós vamos falar da importância dessa liderança, de cada um saber exercer muito bem o papel que lhe cabe, né? E a gente está aqui falando sobre esses papéis, né? E nós sabemos que é as coisas que nós exercemos. Então, o nosso papel de ser mãe, o nosso papel de ser esposa, de ser amiga, então, na vida, nós exercemos vários tipos de papéis. Sim. E por conta disso, dentro de cada papel há um conjunto de características e de necessidades também. E no dia a dia, muitas vezes nós perdemos um pouco. Às vezes pode acontecer de um marido invadir a liderança da mulher, ou a mulher invadir a liderança do marido, e às vezes não há acordos entre eles, não há combinados que valham mesmo para o dia a dia, e por conta disso, outras crises podem ser estabelecidas. Então, por isso, nós vamos falar sobre este assunto tão importante hoje. E para começar a falar sobre a importância, nós queremos falar sobre um aspecto fundamental. A Bíblia, nós sabemos que a Bíblia para nós é o nosso manual, nossa regra de fé e prática, estabeleceu a mulher como uma coadjutora idônea, ou seja, uma pessoa que está ao lado do homem, uma pessoa para estar ao lado dele na liderança. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala em submissão da mulher, é uma submissão em amor, e também o marido está submetido à autoridade. Então nós temos aqui um casal que está em aliança e um ao lado do outro, dando suporte na liderança da família, da casa. Então esse é o ponto. Em termos de princípios e valores, é muito importante que o casal esteja alinhado e que a liderança do homem não seja, por exemplo, impositiva, de tal forma que ele sempre tem a razão, ele sempre tem a palavra final, ele sempre toma as decisões, como se ele fosse, como se fosse possível que ele tomasse todas as decisões sozinho. Por outro lado, a mulher também, quando ela toma decisões sozinha, quando ela toma a direção de tudo, de repente você tem um ruído na comunicação, um problema sério, porque se perde essa referência. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre liderança dos dois, do casal. E quando nós não sabemos muito bem qual é o nosso posicionamento e qual é o nosso lugar numa relação, isso acaba acontecendo, né, Wellington? Sim. A gente romper os limites. Então eu rompo os limites quando eu saio daquilo que é o meu papel e começo a assumir o lugar do outro, o papel do outro nessa autoridade. Então nós sabemos que num relacionamento essa liderança ela deve ser dividida. Então, desde o início nós estamos falando aqui sobre diálogo, sobre conversas, sobre limites. Desde o início nós estamos falando sobre isso, sobre conversar, sobre dialogar, sobre estabelecer os seus próprios limites. Agora, como eu vou saber até onde eu posso ir nessa liderança e como o meu parceiro pode saber até onde ele pode ir se nós não colocamos limites para isso, se nós nunca conversamos sobre isso, se eu nunca disse como eu gostaria que ele fizesse e ele nunca disse como ele gostaria que eu agisse. Então, muitas vezes esse transtorno acontece dentro da nossa casa porque nós não sabemos, nós não conversamos, nós não procuramos entender qual vai ser o nosso posicionamento diante da liderança da nossa casa. Então, até onde eu vou e até onde o meu parceiro vai nessa liderança. E aí é uma questão muito importante, gente. Nós estamos já falando há algum tempo com vocês a respeito disso, a respeito do diálogo, a respeito de tudo que toca o casamento, que toca o relacionamento. E intimidade se constrói assim, nesse diálogo. Bia falou, as pessoas precisam saber o seu limite, saber até onde elas podem ir. E aqui vem um aspecto importante. Nós falamos sobre expectativa e realidade.
Às vezes a esposa tem a expectativa de um marido que seja aquele marido que ele toma a decisão sozinho, ele vai à frente, ele desbrava, é um desbravador, é um guerreiro. E o marido que ela tem em casa não é esse. Às vezes não é. Às vezes é aquele marido que, por exemplo, espera pelas decisões para ela, espera por ela para que ela tome as decisões. E aí o que acontece? Acontece que ela fica frustrada nesse relacionamento. Mas nem sempre ela comunicou isso a ele, nem sempre isso está claro para ele. E ele muitas vezes vem de um lar, por exemplo, em que a mãe dele era autoritária, comandava tudo, o pai de repente não tomava rédeas de nada, e por conta disso, agora eles estão num relacionamento. Olha, estamos sempre falando, gente, de que nós somos pessoas diferentes que agora estão num relacionamento como uma só carne. Então é importante agora falar sobre isso. E a gente veio de realidades diferentes, de famílias diferentes, com uma cultura diferente também. Sim. Então nós temos que se atentar para isso. Ninguém nasceu sabendo como se relacionar. A gente aprende. Cada relacionamento é diferente. Nós temos o princípio da palavra de Deus estabelecido para nós. Então nós sabemos que o homem deve tratar bem a sua esposa com honra, com dignidade, com respeito, e assim também a esposa, né, sendo parceira, companheira, ajudadora. Só que nós temos essa base, que é a palavra de Deus. E dentro dessa base que nós recebemos, dentro dos valores, dos princípios que nós recebemos, qual vai ser os nossos acordos? Como que nós vamos agir dentro da nossa casa, dentro dos valores e dos princípios que regem as nossas vidas? Exatamente. E aí quer dizer, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, através do diálogo. Segundo, através realmente da separação dos papéis, daquilo que cada um vai gerir dentro da casa. Aí eu gostaria de fazer uma diferença bem rápida, em alguns segundos, de que liderar, nós estamos falando em liderar pessoas, em influenciar pessoas, em cuidar. E quando nós falamos de tarefas, nós estamos falando em gerir tarefas, gerenciar, administrar. Então na Bíblia, por exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma administradora da casa. E aquilo, na verdade, é perfeito, falando da mulher como alguém que administra a sua casa de maneira muito funcional e ajustando tudo. É claro que é vamos dizer assim, um modelo, não é um modelo de atuação, mas é um modelo de atuação que funciona. E aí quando nós começamos a ver que culturalmente nós vemos que o papel do homem muitas vezes ao longo da história foi esse homem de administrar fora da casa, administrar fora, no trabalho, de estar fora, de caçar, de coletar, de buscar, de trazer a caça lá nos primórdios, trazer a caça, trazer o alimento, prover, defender, ser o guerreiro. Então, historicamente, esse homem vem sendo sempre aquele que vai para a batalha, aquele que vai para a luta, aquele que vai para a guerra. E ele traz os despojos, traz os resultados. Então, isso está no nosso imaginário social e coletivo. Por outro lado, a mulher é a pessoa que comanda, lá no início, comanda a vila, comanda o acampamento, comanda a aldeia, e ela comanda ali. Então, essas funções, gente, não são coisas modernas, não é algo que se está criando agora como uma teoria, mas é algo que vem desde os primórdios. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que essa mulher virtuosa de Provérbios 31 é essa mulher que administra o seu lar, a sua casa, ela cuida, ela inclusive tem pessoas sob sua responsabilidade. Então não é uma pessoa, por exemplo, num sentido pejorativo, que fica no lar para ser, vamos dizer, uma pessoa simplesmente que não produz, improdutivo. Infelizmente se criou uma mentalidade que a mulher que está em casa é uma mulher improdutiva. Infelizmente se criou isso, mas não é fato. O fato é que a mulher produz, lidera, influencia em qualquer setor em que ela esteja, seja no trabalho fora de casa, seja em casa. Por quê? Porque ela e o homem foram criados para o domínio, para a liderança. Então este é um ponto que nós gostaríamos de trazer para vocês. Quando ela entende muito bem qual é o papel dela, qual é o lugar dela, para que ela foi gerada. Sim. Então, quando isso fica muito bem claro, nós vivemos muito melhor. Porque, às vezes, a gente vê as mulheres um pouco sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas. E, às vezes, o casal tem ali 2 filhos, mas o esposo também é filho. Ele não é líder.
Ele é um filho. Então, às vezes, a mulher fala assim, eu tenho 3 crianças lá em casa, 2 filhos e um é meu marido. E aí é duro, hein? Quando, infelizmente, a mulher, em lugar de ter ali um líder, né, um líder que ajuda na administração da casa, ou que lidera, que puxa essa administração, de repente ela tem alguém de quem ela tem que cuidar também, como cuida de um filho. E às vezes é o marido que tem isso. É. Às vezes também é o fato de que o marido tem a esposa, e a esposa muitas vezes também não se posiciona, também não fala, também se torna muito dependente, a ponto de, nessa dependência, sobrecarregar o marido. Ela não resolve nada, só o marido que resolve tudo. O pior ainda é quando ela joga todas essas escolhas na mão do parceiro, e quando as escolhas dão errado, essa pessoa reclama. Mas na hora que era para essa pessoa ajudar a decidir, ela não ajuda a decidir. Ela tem medo de tomar decisões, ela tem medo de assumir o seu papel de ajudadora, de companheira. E quando as coisas dão errado, essa é a primeira que vai reclamar. Então é saber mesmo que nós, mulheres, temos uma parceria nessa liderança. E nos cabe tomar essa parceria, né? Exercer essa parceria com sabedoria, assim como a palavra de Deus diz. Então, se nos falta sabedoria, devemos pedir essa sabedoria a Deus. Se nos falta essa sabedoria, devemos buscar essa sabedoria, ler, aprender como educar os nossos filhos, como gerenciar melhor a nossa casa, como organizar a nossa casa, como distribuir as tarefas. E nós sabemos hoje que a maioria das mulheres trabalham fora. Elas então dividem aí a sua vida entre a casa, o trabalho, o cuidado com os filhos, ser esposa e tudo isso. E a gente sabe que não é fácil. Então, por isso que nós estamos falando desde o início que nós precisamos de quê? Acordo. Diálogo. É isso aí. E aí, olha só que coisa curiosa. Muitas vezes, assim, alguns perfis que a gente vê, é óbvio, gente, que tudo tem exceção e pode ser que na sua casa as coisas sejam muito bem resolvidas nesse aspecto e excelente. Você deve celebrar se você tem isso bem resolvido. Mas muitas vezes o marido é aquele que, eu gosto de um futebol, então no tempo de folga dele, o que ele vai fazer? Jogar futebol, vai se divertir com os amigos, vai sair. Por quê? Porque, afinal de contas, ele trabalhou a semana toda. E quando a mulher trabalha fora, muitas vezes... E o que ela vai fazer no tempo de folga? Cuidar das crianças. Cuidar das crianças, trabalhar. Se ela não tiver filhos, vai lavar roupa, vai cuidar das questões da casa, vai limpar. Então, há muitos maridos que auxiliam? Sim. Mas há muitos que simplesmente ignoram o fato de que a mulher está sendo uma colaboradora do lar, está sendo uma colaboradora da casa, está trabalhando fora também, ela também se desgasta, mas infelizmente no lar ela que tem que cuidar. E quando tem um marido machão, aquele que acha que ele não pode lavar uma vasilha, nem pode colocar uma peça de roupa na máquina. Então nós temos... tudo essas coisas é responsabilidade da mulher. É coisa de mulher. E ainda, de repente, as configurações vão se tornando piores, gente, quando os filhos vão crescendo, aqueles que têm filhos, e o pai ainda coloca isso na mentalidade do filho. Não, rapaz, você não vai lavar vasilha não, isso é coisa de mulher. Então, uma visão preconceituosa que acaba desagregando a família. Então, quando nós falamos em liderança compartilhada, nós estamos falando em pensar sobre tudo isso. Qual tem sido a responsabilidade da mulher no lar? Qual tem sido a responsabilidade do homem no lar? Qual tem sido a responsabilidade dos filhos na família? Qual tem sido a responsabilidade de cada um? Como o pai está ensinando o seu filho, às vezes sem palavras. Porque se ele não é um líder, se ele simplesmente é omisso e se ele se anula, se apaga diante da mulher, o que ele está ensinando para os seus filhos é exatamente essa perspectiva apagada de um homem. A mesma coisa quando a mulher se anula em função do marido, ela simplesmente se esconde, vive nas sombras, ela está ensinando para os seus filhos esse perfil de mulher. Sabe, um perfil que, conforme nós estamos falando, não é o perfil ideal, mas o perfil ideal que haja realmente um compartilhamento da vida, um equilíbrio. Exatamente. O que falta é o equilíbrio. Principalmente que muitas vezes falta a liderança por parte do pai em relação aos filhos, né? Muitas vezes toda essa liderança de
de educar os filhos, de ensinar os filhos, acaba ficando para a mãe. Exatamente. Às vezes é isso que acontece. E aí as crianças não vê essa parte da liderança vinda do pai. Isso é muito importante para a criança, saber que o pai dela é um líder presente na casa dela. Então, nós já falamos muito sobre serviço, né? Sobre toda a família servir, sobre essa questão de gerenciar tarefas. Sim. Mas aqui nós estamos falando algo que vai muito além de você ser alguém prestativo que vai fazer algo dentro de casa. Mas nós estamos falando sobre posicionamento, sobre postura. Isso. Nós precisamos ter postura diante das situações. Então, às vezes vai acontecer coisas dentro da nossa casa que a gente, como mãe, eu falo por mim que sou mãe, precisa que o pai chegue nesse momento e apoie a mãe. Sim. Com autoridade, com firmeza, mostrando muitas vezes para o filho que a mãe é alguém importante naquele momento. Sim. Mostrando para o filho que a mãe é autoridade, que ele é autoridade, que ele está apoiando a mãe também. Às vezes acontece mesmo para os casais mais jovens que não têm filhos, de acontecer o reverso. Por exemplo, o marido, numa situação, fica ao lado da mãe dele. Sim. E às vezes contra a esposa. Isso é repetidamente, né? E às vezes acontece repetidamente. A comida da minha mãe é muito mais gostosa, né? E pior, né? Às vezes, por exemplo, tudo tem que ser primeiro para o pai, primeiro para a mãe dele, depois para a esposa. E às vezes a esposa se ressente disso, mas nem sempre ela fala. Até porque, num padrão repetitivo como esse, às vezes se ela fala, ela ainda é ofendida. Sabe? Então nós estamos falando aqui de uma coisa muito séria, gente. Quando nós lemos na Bíblia que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne, toda vez que eu celebro um casamento, eu falo sobre isso. Todas as vezes. Bia está aqui, todas as vezes que eu fui pregar num casamento, ela estava ali. Então a celebração começa falando sobre deixar o pai e a mãe. Por quê? Porque a ruptura com a família de origem, com o pai e a mãe, é algo necessário na vida. Né? Algumas vezes as pessoas falam assim, não cortou o umbigo, né? Ou seja, não se desligou da mãe, não se desligou do pai. Mas não é se desligar para não honrar. Não é abandonar. Não é abandonar. É um desligar no sentido de que agora você constitui um novo núcleo familiar. E você como líder da sua casa, você como um homem da casa, vai se portar como aquele que defende em primeira mão a sua família nuclear ali, o seu núcleo familiar, a sua esposa e depois quando tiver filhos, sua esposa e seus filhos. A mesma coisa a esposa. Quando ela deixa a sua família, ela agora está numa relação de vida com o seu parceiro, com o seu marido. E aí, nesse sentido, ela vai também agir dessa maneira. Tem um problema na casa para resolver, vou ligar para meu pai porque ele resolve. Às vezes o marido é tão omisso que todas as vezes que alguma coisa estraga na casa deles, é o pai da esposa que tem que resolver, é o irmão dela porque ele não põe a mão em nada. E aí, sinceramente, gente, você não é obrigado a saber fazer tudo, mas você pode resolver as coisas. Se você não sabe fazer, você pode contratar alguém que faça. Pode aprender a fazer. Pode aprender a fazer, mas se não houver tempo para aprender a fazer, se for uma emergência, você pode contratar alguém e resolver o problema da sua casa. Sabe, então, na minha casa não é para alguém de fora resolver os problemas da minha família, mas é para que eu resolva, para minha esposa resolver. Sabe, já pensou? Há famílias em que o marido e a esposa têm que o tempo todo ir fazer suas refeições na casa da sogra, na casa do sogro, porque a esposa não cozinha, o esposo não cozinha, eles não cuidam de fazer isso, não resolvem, então vivem, na verdade, numa vida desequilibrada em muitos papéis, em coisas essenciais. Gente, nós estamos falando de coisas essenciais. Isso não significa que nós não vamos precisar de ajuda das pessoas. Claro. E nem significa que você não deva aceitar a ajuda das pessoas. Claro que nós vamos pedir ajuda, nós vamos precisar da ajuda das pessoas. Mas isso significa agora que nós temos um novo ciclo que fala, um novo círculo familiar. Sim. Então, você veio de um círculo familiar,
a sua esposa veio de um círculo familiar e agora vocês vão formar um novo círculo familiar. Isso não significa abandonar o outro, abandonar a sua família, mas é saber que esse círculo familiar que se forma agora, ele é de suma importância. Ele vai gerar a sua descendência. Ele vai gerar aquilo que veio de você. Eu sempre... algo assim aqui em casa que eu sempre falei muito com o Ayrton, que eu sempre tive necessidade de ver nele alguém que me respeita e que me honra. Então, é alguém que me defende. Então, às vezes, a mulher ela tem isso, que ela quer ser defendida, Sim. ela quer ser cuidada, ela quer ser acolhida, ela quer ter alguém que ela se sinta segura. Então, isso também faz parte da liderança do homem, promover segurança para a esposa, promover esse acolhimento, promover essa defesa. Sim. Porque muitas mulheres esperam isso, que no momento em que acontecer algo, que seu marido não defenda ela apenas dentro de casa, entre eles dois, escondido das pessoas, mas que ele publicamente Defenda a mulher. defenda ela. A esposa. Né? Que ele Sim. publicamente se posicione como líder da casa dele. Sim. E defenda a sua esposa. Honrando e defendendo. Honrando e defendendo. E aqui vem um aspecto importante, gente. Você pode pensar, mas numa situação A, B ou C não tinha muita defesa. Então você trata disso no particular. Trata disso com a sua parceira no particular, com o seu parceiro no particular. Então aprenda a ter a sua conversa privada, a discussão da sua relação no privado com a sua esposa, com o seu marido, porque vocês são uma só carne, uma família estruturada para viver e se proteger mutuamente. Então, Bia falou de um papel importante para o homem, que é defender a casa, defender a família, defender os seus princípios, defender os seus valores. Sabe, isso é muito importante, essa perspectiva, né, do homem que realmente se põe e se posiciona na vida como homem, sabe? E não é o machão que agride a mulher. Infelizmente, esse é um covarde. Uma pessoa que realmente precisa de um tratamento, de uma cura a respeito disso. E se age dessa maneira de punição também, nós estamos falando de coisa muito séria aqui. O marido, ele deve defender a sua família. A mulher deve defender e honrar o seu marido. Observe que na Bíblia, quando a mulher viúva vem procurar o profeta, o testemunho que ela tem, o marido dela a tinha deixado endividada, e as pessoas estavam querendo levar os seus filhos agora como pagamento pelas dívidas, mas quando ela vem falar sobre o marido, ela fala coisas boas. Ela honra o seu marido. A memória dele já tinha morrido, mas ela estava honrando mesmo assim, e mesmo ele tendo deixado a sua família numa situação ruim, numa situação deplorável. E a solução chega para ela. Então observe que honrar na presença, honrar na ausência, honrar na vida e honrar na morte é uma questão de princípio de uma vida de um casal que realmente está entendendo um projeto que leva a vida inteira para se desenvolver. Nós falamos de acordo, nós falamos de cuidado um do outro, mas na prática, Bia, em que consistem esses acordos? Do que nós estamos falando mesmo? Quando nós falamos de acordo, nós estamos falando de estabelecer limites do que eu gosto, do que eu não gosto, daquilo que eu desejo e daquilo que eu não quero também. Então, quando nós falamos sobre desenvolver essa liderança tanto do marido como da esposa, a gente está falando em todas as áreas da vida de um casal. Então, é desenvolver, sentar e conversar. Se você quiser, você pode escrever também. Sim. Aquilo que você espera do outro, escreva aquilo que você espera do outro. E o outro pode escrever aquilo que ele espera desse relacionamento. Excelente. E depois conversar
Sobre isso. ler e conversar sobre isso, aquilo que eu aceito e aquilo que eu não aceito, aquilo que eu posso abrir mão, que é importante para mim, mas que eu posso abrir mão, e aquilo que é muito importante para mim e que eu não abro mão. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando desde o serviço da casa até no tratar, na vida sexual também. Todas as áreas. No relacionamento com dos filhos. Então, eu já falei pra vocês aqui em outro vídeo, quando eu trabalhava até tarde, eu fiz um acordo com ele. Então, eu chamei ele e perguntei se ele poderia chegar em casa, colocar as crianças pra dormir, orar, contar uma história. E eu fui bem específica naquilo que eu queria e a gente concordou, ele concordou que ele poderia fazer isso. Sim. E foi muito bom. Então, isso é um acordo. É você ser específico e dizer, eu quero assim, eu quero desse jeito. Ou mais, às vezes a esposa tem necessidade do marido demonstrar defesa por ela. Então, é dizer, eu gostaria que você me defendesse mais. Eu gostaria que você se impusesse mais ao meu favor. Então, aí é dizer, tal dia aconteceu isso, eu gostaria que você tivesse feito isso. Talvez aquilo que a esposa queria que o marido fizesse vai contra os valores dele, mas eles podem ajustar. Eu não vou fazer isso que você quer porque vai contra aquilo que eu acredito, mas eu posso fazer dessa maneira. Exatamente. Então é ajustar, é saber. Escreve, coloca no papel aquilo que você gostaria de estabelecer limites, de estabelecer acordo, como você gostaria de ser feito. Troque esses papéis, converse sobre isso e faça um novo acordo a partir daí. A partir daí, vocês farão um novo acordo, respeitando o valor de cada um, os princípios de cada um, as crenças de cada um, respeitando até onde cada um pode ir e abrindo mão daquilo que o outro que o outro acha importante. Muitas vezes eu vou abrir mão daquilo que eu acho legal, do que eu acho importante, daquilo que eu gostaria de fazer. Nesse momento, às vezes o marido vai abrir mão de jogar bola uma vez na semana para poder ficar com os filhos, para a esposa fazer alguma coisa e outro dia da semana ele vai poder jogar a bola dele ou fazer algo que ele quer. Mas é saber dividir para que isso, o casamento, ele não precisa ser um fardo. Não. E ele não foi criado para ser um fardo, ele não foi criado para ser algo pesado, mas ele foi criado para ser algo maravilhoso. Sim. Prazeroso, né? Prazeroso. Sim. E aí, gente, às vezes é uma coisa muito simples. A esposa não gosta que o marido... eu não gosto que toque o meu ombro, mas ele não sabe. E todas as vezes que ele toca o ombro dela, por algum motivo que ela às vezes nem sabe, ali ficou alguma coisa negativa e ela se sente mal, mas ela não fala nada. E ela nem sabe por que se sente Não mal. sabe, mas ela não fala. Só que acontece repetidamente, ela começa a perceber que alguma coisa que o marido faz, ela odeia, mas ela não fala nada, não faz acordo. Outra coisa, às vezes o marido, por exemplo, toma uma decisão, fala, não, esse final de semana nós vamos passear na casa da minha mãe e nós vamos almoçar lá no domingo. E a esposa não aceita de jeito nenhum. Aí dá alguns dias, ela fala, não, mas hoje eu quero ir na casa da sua mãe. E aí tem que ser do jeito dela. Ela fala, não, mas hoje eu não posso ir porque eu tenho... Não, mas a gente tem que ir. Ou seja, é a mesma coisa. Ir para a casa da mãe era o que o marido queria. E a mulher depois quer ir para a casa da sogra, mas numa condição que o marido não pode. E aí esse desajuste acontece muitas vezes porque parece que a decisão está sempre na mão da mulher. A decisão ali está na mão sempre da esposa. Ela não abre mão de tomar todas as decisões. Ela é controladora. Às vezes é o contrário. Tudo do jeito dela. Às vezes é o contrário. Às vezes o marido que é controlador e se não for do jeito dele, ele não quer, ele emburra, não faz. E isso é péssimo. Isso parece ser coisa de criança pirracenta. Exatamente. Então nós não somos crianças mais. Nós já crescemos, já amadurecemos, nos tornamos adultos e decidimos nos unir a alguém. Nós não fomos... Ninguém é obrigado a isso. Você decidiu casar com alguém por livre e espontânea vontade.
Então, por que fazer do casamento um martírio? Por que fazer disso algo ruim? Por que não fazer disso algo bom, algo maravilhoso e se esforçar e se empenhar para isso? Porque é isso, gente, casamento é a gente abrir mão muitas vezes daquilo que eu quero por causa do outro e o outro, mas não é a via de uma mão única, é mão dupla. Então eu abro mão muitas vezes daquilo que eu gostaria, eu abro mão de algo, por exemplo, lá na minha casa, minha mãe, por exemplo, na minha casa minha mãe tomava todas as decisões. Afinal, eu tinha só a minha mãe, eu não tinha um pai. Então aí eu vim para o casamento e tenho essa mentalidade. Na minha casa, minha mãe tomava conta de tudo, minha mãe tomava... Porque eu não tinha uma figura paterna. E aí eu começo a controlar tudo. E já pensou que tristeza para o marido não poder decidir nada? Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser do jeito que eu tô dizendo, do jeito que eu tô falando, quando eu tô falando, nas diretrizes que eu tô falando. Gente, e aí você vai sufocando o outro. Vai chegar uma hora que essa pessoa não vai aguentar essa relação. Fica cansativo, exaustivo mesmo. E aí o que nós estamos falando? Liderança compartilhada, o principal acordo, gente, é isso. Sentar mesmo e colocar tudo às claras. Gente, olha só, nós vamos tomar decisões em conjunto. Se nós não estivermos de acordo, nós não vamos fazer. Se nós não estivermos de acordo, nós não vamos realizar. Nós vamos esperar até que haja um acordo. E aí você entra num consenso, não é em votação. Gente, olha só, tem 4 pessoas na minha casa, tem 4 pessoas na minha família. Então nós vamos votar. Não, consenso. Alguém vai sempre ceder. E geralmente a gente tem que ter a mentalidade de todos ganharem, todos ficarem satisfeitos com a decisão tomada. Então, por isso precisa haver um consenso. Quando nós falamos em liderança compartilhada, parece um sonho distante, mas começa pelas coisas mais simples. Por exemplo, às vezes a mulher fala assim, não, eu trabalho fora, eu não vou ficar fazendo todo o serviço de casa sozinha. Eu não abro mão de que a gente tenha uma pessoa para trabalhar em casa, porque nós dois trabalhamos fora e eu quero ter uma pessoa. Às vezes o marido não quer, fala, não, eu quero juntar um dinheiro e esse valor que a gente vai pagar para uma pessoa trabalhar aqui em casa poderia ser investido. Tá, então agora você tem uma tensão, porque a mulher quer uma coisa, o marido quer outra. Tá, mas se tira a figura que vai trabalhar em casa, vai sobrar para quem? Qual é a terceira alternativa? Aí de repente se fazem um acordo. Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter uma pessoa diarista que vai vir tantas vezes por mês e aí a gente vai fazer um ajuste para guardar o restante. A gente gastaria pagando uma pessoa que viria todos os dias com carteira assinada e tal. Chegou um acordo, chegou uma outra solução. Nem uma coisa só para ela, nem para ele. Mas se não há uma liderança compartilhada, o que acontece? O marido bate o pé e fala assim, não, aqui quem manda sou eu, nós não vamos ter ninguém trabalhando aqui em casa e acabou. Ponto final. E acaba que a mulher, se ela realmente não se posiciona e ela não encontra abertura, ela vai ficar frustrada. Por quê? No final de semana, o tempo, à noite, muitas vezes quem vai ter que fazer a tarefa é ela. Agora, o marido pode ser diferente. Ele pode dizer, olha, não, eu não concordo que tenha alguém, mas eu vou te ajudar todos os dias. Eu vou dividir todas as tarefas. Vamos sentar aqui e vamos colocar aqui o que cada um vai fazer. Você vai ficar com a roupa, eu vou ficar com a louça, eu vou ficar com os banheiros, você vai ficar com a cozinha, para poder limpar, para poder ajustar. Não é uma quebra, é quebra de braço? Queda de braço. Queda de braço, que coloca... Não é uma queda de braço. É um acordo. É um acordo. Então não é ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. Não é ver quem ganha nessa história. É qual é a nossa terceira alternativa. Sim. Se eu não posso cumprir nem a primeira e nem a segunda. Então, infelizmente, as coisas, muitas vezes, que era só para gerar uma terceira alternativa, gera uma briga. Gera uma briga. Gera dias sem conversar. Péssimo. Gera frustração. E gera também, sabe, mágoa guardada, que muitas vezes o outro não tem costume de falar. Destrói o relacionamento. Destrói o relacionamento, sabe por quê? Muitas vezes nessa briga, sempre é só um que ganha. E o outro sempre sai perdendo, né, dessa história. Só que não é isso, gente. Por isso nós estamos falando desse assunto. É uma liderança que nós estamos compartilhando. É uma vida compartilhada. Você escolheu alguém para
compartilhar a sua vida. Essa pessoa é parte de você. Você é parte dessa pessoa. Por isso que Deus nos fez uma só carne. Será que nós ainda não entendemos isso? Que nós somos uma só carne, nós estamos compartilhando a vida de outro. Sim. E outro está compartilhando a nossa vida. Então, nós somos uma extensão. Então, às vezes, aqui em casa a gente costuma brincar que, às vezes, o Aito prega na igreja e aí ele chega em casa e as meninas falam assim: mãe, de novo o papai roubou suas ideias. Roubou suas ideias. Você viu? Papai, você fica roubando as ideias da mamãe. Mas não é isso. É que a gente passa a viver tanto com a pessoa e que a gente passa a ser parecido com essa pessoa. E essa pessoa passa a ser parecida com você. Então a gente começou um relacionamento sendo pessoas diferentes, com ideias diferentes, com manias diferentes. E com o passar dos anos, a gente começa a ver parte de mim nessa pessoa e parte dessa pessoa em mim. É disso que nós estamos falando. É saber que eu estou compartilhando parte das ideias dessa pessoa. Essa pessoa está compartilhando parte das minhas ideias. E aqui nós vamos fazer para que a gente viva da melhor maneira possível, que os nossos filhos cresçam, se a gente tem filhos, pensando assim: eu quero um dia, quando eu crescer, ter o casamento que meu pai e minha mãe teve. Exatamente. É isso que eu quero para minha vida. Sabe, os nossos filhos crescerem sabendo o que é um casamento de verdade. O que é uma liderança compartilhada, onde a mãe sabe muito bem qual é o seu lugar. O marido, o pai sabe. E assim também a esposa sabe, o marido sabe. Porque são papéis diferentes. Sim. Então, ora eu sou mãe, ora eu sou esposa, ora eu sou amiga. E a gente vai trocando, sabe? E é saber de fato. E aí a gente quer saber, e aí na sua casa? Como é que é? Como é que é? Como é que tem sido aí? As decisões, tomar decisões tem sido motivo de contendas, de brigas, nas horas que é necessário postura, posicionamento por parte de um dos dois. Como tem sido aí? Sim. E aí eu tenho um desafio, gente. De repente você parar e pensar assim: aqui em casa, a liderança é exercida só por mim? A liderança é exercida só por meu parceiro ou parceira? Aí você pensar sobre isso. E depois você perguntar para o outro. Se você chegar à conclusão de que só você toma as decisões, você perguntar para o outro, para o seu parceiro, para a sua parceira: vem cá, eu estou aprendendo que nós precisamos compartilhar nossa liderança. Você acha que às vezes eu sou muito controlador e autoritário, ou controladora e autoritária? Deixar o outro responder com liberdade, e o outro pode fazer a mesma pergunta. Ou se você sabe que o seu marido ou sua esposa tem esse perfil mais controlador, de repente você chegar e perguntar: vem cá, você não acha que muitas vezes eu fico sem participar das decisões da casa? Como é que nós poderíamos conversar sobre isso? De repente abrir o diálogo, gente, para essa decisão. Agora, um detalhe importante: se às vezes você está confortável na situação de que você não precisa tomar decisão alguma, sempre o seu parceiro... O marido está confortável, né? Ele é o filho. Aí eu quero te fazer uma pergunta. De repente você pergunta para o outro se ele não está sobrecarregado. Porque às vezes está sendo muito confortável para você nunca tomar uma decisão, nunca definir para onde vai, o que vai fazer, mas o outro está se sentindo sobrecarregado e você não está sabendo. E o seu casamento pode estar correndo risco do mesmo jeito, porque você está se omitindo. Então pergunte para o seu cônjuge, pense um pouco sobre como você tem sido, como tem sido a liderança da sua casa, pense sobre isso e converse com o seu cônjuge sobre essas questões, para saber o que mais vocês podem melhorar para continuar crescendo e desenvolvendo como casal. Às vezes é deixar para o pai algo, por exemplo, a decidir sobre os filhos. Sim. Aqui em casa mesmo, eu vim, né, de uma casa em que eu tinha apenas a figura materna, né? Então eu sempre fui muito controladora e mandona. Não é verdade, ué? Muito. Muito. Sim.
e chegar à posição de ter que ceder o controle para o meu esposo é muito difícil. A gente apanha muito até perceber. E aí, à medida que os nossos filhos vão crescendo, nós vamos percebendo isso na fala deles. Eu comecei a perceber que eu fazia muito isso quando as meninas pediam as coisas para mim. Eu já estava cansada de liberar e eu falava assim, vai pedir pro seu pai. E aí falava assim, pra que eu vou pedir meu pai se no final quem vai decidir é você? Exatamente. E aí eu comecei a abrir os meus olhos em relação a isso. Falei assim, poxa, eu tô entrando na frente dele, eu tô tirando a autoridade dele, que é a autoridade que ele deveria estar compartilhando comigo, uma autoridade que não pertence só a mim. Então eu falei com ele, a partir de hoje, você vai começar a dizer se pode ou se não pode, porque eu preciso que você participe, que você tenha autoridade sobre isso. E a gente foi ajustando isso, gente. E não é rápido. Isso leva anos. Leva tempo. E até hoje a gente está fazendo isso, porque é algo que está na minha personalidade, é algo que vem de mim. E eu preciso me refrear, eu preciso parar e dizer assim, não, agora ele precisa decidir. Entende? E isso não é porque ele se anula, é porque às vezes a mulher é assim, ela toma partido, não é porque o homem está se anulando. E às vezes o homem acaba abrindo mão para não criar mais contendas e mais problemas dentro do lar, porque a mulher, ela é muito autoritária. Então, algumas, né? Algumas, tá? Algumas. Então, eu tô falando isso porque é uma experiência própria. Nós estamos falando de algo que acontece, que já acontece na nossa casa, que aconteceu na nossa casa e que aconteceu durante todos esses anos na nossa vida e que nós estamos ajustando e precisamos ajustar cada vez mais. E é importante que quando você escuta a gente falar sobre isso, você vai ouvir coisas aqui que não estão muito bem resolvidas, mas nós entendemos e quando nós compartilhamos essas experiências com vocês, é para você saber, nós não estamos aqui pintando nenhum cenário de casal perfeito, não. Nós temos as mesmas crises e contendas de todo mundo e as mesmas dificuldades, mas nós estamos procurando o quê? Melhorar a cada dia. Então, se nessa liderança compartilhada, como o Bia falou, nós já avançamos um pouco e vamos continuar avançando e ajustando para termos um casamento cada vez mais equilibrado, nós entendemos que vocês também podem. Nós estamos falando de coisas que nós percebemos na nossa vida, ao longo da nossa caminhada como casal, como companheiros, como amigos, né? Porque é isso que é casamento. Exato. Então, é sobre coisas que a gente está vivendo, que a gente vive, que a gente precisa melhorar. São as nossas dores também. Então, assim, isso aqui... Nada disso é um conto de fadas. Não existe conto de fadas na vida. A vida é real. E na vida real a gente cai, a gente levanta, a gente se machuca, a gente cuida do machucado, o machucado sara, mas a gente continua e a gente não desiste. O negócio, gente, é não desistir. É saber que quem está no domínio da sua vida, quem está no domínio da nossa vida é Deus. Exatamente. Quem está no controle é Deus. Nossa base é a palavra de Deus. Nossa aliança é com a palavra de Deus. Sim. Então Deus está aqui, Ele é o elo dessa aliança. Ele faz parte dessa aliança. Seus princípios fazem parte da nossa aliança. Então se você está aí, se Deus é aquele que domina sobre você, é aquele que habita sobre você, se a palavra dele já chegou na sua casa, na sua vida, os princípios da palavra de Deus são seus princípios. Exato. Os valores da palavra de Deus são seus valores. Isso não quer dizer que você terá uma vida perfeita, mas isso quer dizer que você tem um remédio para curar as feridas. Isso quer dizer que você tem remédio para curar as dores do seu dia a dia. Então você não é qualquer um. Você tem alguém que domina sobre você, sobre os seus relacionamentos. E eu te peço hoje, eu te convido hoje, que você vá ao encontro dele, daquele que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é médico, que sara as suas dores, que sara as suas feridas. E eu quero te dizer uma coisa, na palavra de Deus nós temos resposta para tudo, para todas as coisas que nós precisamos.
nós não enxergamos as respostas porque muitas vezes nós não queremos tratar as feridas. Exatamente. Nós não encontramos o remédio na palavra de Deus porque nós não queremos tratar as feridas. Porque tratar a ferida dói, Sim. dá trabalho, requer força, requer intensidade, requer persistência. Casamento requer persistência. Então, nosso convite hoje é que você faça os seus acordos dentro dos seus princípios e valores. Converse com essa pessoa que você decidiu Ter como a vida, né? Como compartilhar a sua vida, ser parte de você, ser uma Sim. extensão de você. Converse com essa pessoa, olhe com essa pessoa com amor, com gratidão. Se você não consegue achar esse amor aí, talvez ele se perdeu, lembre lá do início, quando você conheceu essa pessoa. O que te atraiu quando você olhou para essa pessoa? Qual foi a primeira coisa, né, que te atraiu? É verdade. E aí, quando você chega nesse ponto, você quer continuar. Porque às vezes, nesse momento, você não quer, eu não quero mais, eu já cansei de se ficar à sombra. Não. Sempre há alternativa. E os princípios da palavra de Deus que nós estamos trazendo para vocês dão conta disso. É verdade. Não é verdade? Bom, por hoje é isso. Já tá bom, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Olha, um abraço, que vocês possam desenvolver o casamento de vocês usando esses princípios e valores extraordinários que Deus nos está colocando através da nossa vida, também na vida de vocês e na nossa vida. E se esse vídeo foi relevante para você, se ele te ajudou em algo, compartilhe, divulgue, permita que as pessoas também recebam essa palavra. Exato. Obrigado por estar até aqui com a gente. Um grande abraço. Tchau. Obrigado, um abraço. Tchau.